Fala aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos utilizar o Python para remover o fundo de imagens aqui e deixar o fundo transparente das suas imagens aí, tá? E daí eu vou fazer isso aqui com Python justamente porque eu precisava disso aqui para fazer essas thumbs aqui do YouTube e eu tava com mais ou menos umas 100 imagens ou mais para fazer e eu não queria fazer isso aqui na mão. Deve ter alguma ferramenta que faz isso aí, tá? Eu sei que você deve conhecer alguma, mas eu vou utilizar o Python para isso porque eu acho mais fácil aqui, porque eu conheço o Python e eu conheço a ferramenta que a gente vai utilizar também, que é o RamBG pra gente aqui, tá? Inclusive o RamBG, ele é uma ferramenta de linha de comando, que tá? Você não precisaria ter um código aqui, mas não é isso que a gente quer fazer nesse canal, né? A gente quer jogar isso aqui dentro do código mesmo e fazer alguma coisa lá com o nosso código, que é basicamente, sei lá, abrir a imagem com o Pillow, aqui a imagem original, passar dentro do RamBG para remover o fundo e salvar essa imagem no outro local, mantendo tanto a imagem original quanto a imagem que a gente salvou lá, removendo o fundo dela, tá? Se você quiser dar uma olhada, falei né? Mas se você quiser dar uma olhada aqui na documentação, tá toda aqui. Também um outro problema que eu tive aqui, isso eu testei nos 3 sistemas operacionais, testei no Mac, no Linux e no Windows, e os 3 deram o mesmo problema ou problemas similares, que é basicamente isso aqui, ó. A gente tem os requerimentos aqui para a versão maior que 3.10 e menor que 3.14, né? Então a minha versão que tá aqui agora é a 3.13, funcionaria, mas não funcionou, tá? Se você rodar isso aqui, basicamente, você vai ver um erro lá relacionado com algumas libs lá, que são libs mais de baixo nível para compilar o código Python para que ele rode de forma bem mais rápida lá. Eu vou te mostrar aqui depois. Mas aí eu consegui contornar a situação, mas cabe te explicar isso aí que aconteceu, porque caso aconteça com você, você também vai ter essas coisas aqui, essas possíveis soluções que você pode seguir. Então é basicamente isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar os tutoriais anteriores para eu construir conhecimento em cima dos tutoriais que eu já fiz antes. Então, o primeiro tutorial que eu fiz de Python sobre... Desde que eu voltei a gravar vídeos aqui para o YouTube, foi o tutorial do ambiente Python 2025, certo? E o último deles foi esse UV Astral, quando a gente estava utilizando a biblioteca UV. Então eu vou utilizar isso aqui para construir este tutorial aqui. Além disso, eu também criei um tutorial sobre o argparse, que inclusive esse vídeo tem mais ou menos 1h30, porque a gente passa por várias coisas aqui dentro, tá? Então eu também vou utilizar o argparse. Então, como sempre aqui no canal, ao invés de eu te dar um trechinho de código, eu vou te dar um projeto completo que você vai rodar a linha de comando lá, vai ter argumentos que você vai passar para a linha de comando e você vai ter isso pronto no seu computador também. Além disso, eu vou fazer isso de 2 formas. Eu vou fazer de uma forma que eu consiga trabalhar com uma imagem só. Então, joguei a imagem, tirei o fundo, salvei a imagem. Ou uma pasta cheia de imagens ou de forma recursiva. Não posso ter pasta dentro de pasta e assim por diante. Então, a gente vai fazer isso dessa maneira. Então, para começar, eu vou clonar esse repositório, tá? Eu não vou ficar digitando código aqui com você, eu já fiz isso antes. Mas eu vou seguir o passo a passo e vou te explicar cada linha de código, como sempre também. Então, eu vou no meu terminal aqui, vou lá no meu desktop, já estou aqui no meu desktop. E aqui no meu desktop eu vou dar um git clone naquele repositório lá e eu vou chamar de BG Remover, para gente ter um removedor de fundo de imagens aqui. Eu vou entrar nessa pasta e vou apagar a pastinha do Git aqui também, porque eu vou jogar todo o código que você está vendo aqui num outro repositório do Git, para que você tenha acesso também a esse código. Caso você não queira digitar nada, tá aí na descrição do vídeo, todo o código que eu vou digitar aqui ainda, né? Vai estar aí na descrição. Então, eu vou abrir isso aqui no editor, estou utilizando o Zed aqui, mas se fosse o VS Code, você digitaria o comando code para abrir aí a sua pastinha. Eu vou abrir ela aqui para mim. Ok, então como eu estou pegando um projeto que já está aqui meio que em andamento, eu vou dar uma limpada aqui, ó. A pasta do VS Code eu não vou precisar nesse projeto. Você também, provavelmente, se você configurou junto comigo, você não vai precisar disso. Uma outra coisa é o requirements.txt também não vou precisar nesse projeto, porque eu vou utilizar UV. O UV lock eu vou deixar ele gerar um novo para mim, porque eu vou começar do zero. E a versão do Python é 3.13.3. Beleza, pode ser essa versão aqui. Eu acho que já tem a 3.13.4 já disponível também, mas eu vou manter essa aqui. Git ignore tá certo, o env-example aqui a gente não vai precisar dele, eu já vou apagar isso aqui também, porque isso aqui eu coloquei no ambiente depois que eu gravei aquele tutorial lá, mas a gente não vai precisar disso aqui. Esses arquivos aqui eu não vou precisar deles, mas eu vou te relembrar aqui por que eles estão aqui. Esse arquivo myPackage com o arquivo myModule com a função run from script, isso aqui eu estou utilizando lá no pyproject.toml.
Então, deixa eu te mostrar aqui. Vou apagar tudo aqui, ó, ficou só a pastinha SRC. Deixa eu abrir o pyproject.toml. Esse arquivo, eu venho mexendo nele, tá? Então, à medida que eu vou vendo coisas novas, eu vou adicionando aqui. Então, se você quiser utilizar esse repositório do ambiente Python, que eu te mostrei como referência para você iniciar todos os seus projetos, você pode, porque, como eu te falei, eu tô vindo aqui, eu tô comentando coisas que eu tô fazendo aqui, coisas novas que eu tô adicionando, coisas que eu não achei tão legal assim, ou que eu mudei ao longo do tempo, eu também tô mudando aqui. Então, vale seguir isso aqui. Você pode seguir esse projeto se você quiser. Eu vou trocar o nome do projeto aqui, então vou selecionar todos os locais onde eu escrevi Project One e eu vou trocar para BG Remover. E aí pronto, eu troquei os dois aqui, esse e-mail eu não vou precisar aqui, então eu preciso só colocar um nome aqui. Então aqui já vai dar certo, Otávio Miranda. Pronto, isso aqui eu não vou precisar neste projeto, mas eu costumo sempre precisar, então já até deixei pronto ali, mas eu não vou precisar. Essas coisas aqui pode manter por assim. Isso aqui que é o que eu estava olhando lá, tá? Esse myPackage, lá, myModule, eu apaguei, ó. E essa função, run from script, isso aqui eu apaguei de lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o nome de BG. Aqui eu vou trocar também em vários locais por conta do que está escrito aqui em cima, depois você pode ler, porque tem mais opções lá para baixo que utilizam esse myPackage, que é essa non-first party, que elas utilizam esse nome de pacote para saber o que é seu e o que é de third party, que é do que é de outros, o que você está importando de outras libs. Então aqui eu vou dar um Ctrl F aqui, o Command F no Mac, vou trocar também tudo para BG Remover. Pronto, feito aqui, agora a gente tem já o nosso comando que a gente vai executar. Então isso aqui eu tenho que criar um package aqui, e aí eu tenho que ter um módulo lá dentro. Vamos chamar esse módulo de CLI, e eu vou colocar a função que eu já fiz antes, por isso que eu vou colocar esse nome, que vai ser run with args. Não precisa do .py aqui. E aí eu acho que é só isso, eu acho que não tem nada mais pra gente alterar aqui, ó. Deixa eu ver, aqui ó, isso aqui que eu tava falando, ó, tá vendo que já colocou aqui BG Remover? Isso aqui é o non-first party, que é o que eu tava utilizando. Aqui pra baixo eu acho que a gente não precisa alterar mais nada, então beleza. Agora vamos lá criar isso aqui, só pra gente ter pronto, e a gente fazer um Hello World. Então eu vou criar o BG Remover /CLI, que é o nome do módulo, então pacote, módulo.py, e esse módulo eu vou criar a função def run with args. Acho que foi isso mesmo o nome, eu não vou receber nada nessa função, também não vou retornar nada, só vou falar um print hello world. Beleza, feito aqui. Se você quiser já deixar um if name igual a main, você pode deixar. Porque o que acontece aqui? Se eu executar esse módulo diretamente, né, com o Python, eu já executo essa função também, run with args. Beleza, vamos lá agora rodar isso aqui, só pra gente compilar esse pacote aqui, buildar, fazer a primeira build ali. Então deixa eu abrir meu terminal aqui do Zed, e eu vou fazer UV sync aqui dentro. Espero que não dê nenhum erro, né? Então vamos lá, UV sync. Beleza, ó, ele já falou, tô usando o CPython 3.13.3, tô criando o seu ambiente virtual na .venv, maravilha. Já resolveu pacotes aqui, por algum motivo, e pronto, já fez a build aqui do BG Remover. Isso quer dizer que se eu ativar o meu ambiente virtual, .venv bin activate, ele ativou o ambiente virtual. Se eu digitar BG Remover, eu tenho que chamar aquela função que eu acabei de criar com Hello World. Então é isso aqui que eu quero ter. Eu quero ter um comando, BG Remover, que eu digito algumas coisas aqui, sei lá, -h, por exemplo, eu teria um help ali, alguma coisa do argparse que a gente já falou no canal, que eu tô repetindo de novo para você. Só para você não achar que eu tô escondendo informações de você. Tudo isso que você viu até agora aqui, a gente já tinha visto antes, eu só tô montando aqui o projeto. Agora, o que acontece? O problema que eu encontrei aqui foi na instalação. Tem até um readme aqui, que é do ambiente, né? Então eu vou apagar esse readme e vou colocar o meu aqui. Não é bonitinho, tá? Isso aqui eu fui só escrevendo enquanto eu estava fazendo para você entender. Porque o que acontece aqui? Eu vou utilizar o rembg, certo? Para remover o fundo das imagens. E aqui tem um tutorial de instalação muito bonitinho aqui. O que acontece? Essa versão do Python, ela é incompatível com a versão de uma dependência dessa lib aqui do rembg, o que causa um transtorno. O que vai acontecer? Quando você for fazer, por exemplo, pip install rembg ou pip install uvad lá no caso, né? Ou pip install rembg cli, ou CPU, ou GPU, que tem aqui, ó, várias informações. Ó. Quando você for fazer isso, ele vai tentar instalar as dependências do rembg. As dependências do rembg incluem o seguinte, o numba aqui,
e o LLVM Lite. Isso aqui, essas coisas aqui, você vai utilizar isso aqui quando você for fazer alguma coisa que precise de velocidade no Python. Então, por exemplo, trabalhar com cálculos de imagem, né, vetores, ação, alguma coisa assim. Quando você vai trabalhar com esses cálculos, você precisa que o Python rode rápido, tanto quanto, por exemplo, C ou C++. Para isso, você teria que usar alguma dessas libs aqui para você compilar o código Python e tentar rodar ele o mais rápido possível. E a RMBG utiliza de forma inteligente esses pacotes para ser mais rápido ali os cálculos. Só que o que acontece? A lib LLVM Lite, se eu não me lembro em qual versão que ela estava, mas eu acho que ela parou na versão 3.9 do Python, se eu não me engano. Sei que é incompatível com aquela versão que estava lá. E aí não instala, tá? O que acontece? Eu vi aqui e arrumei, assim, uma gambiarra aqui que deu certo. Então, por isso que eu quero te explicar isso aqui bonitinho. E isso aqui eu testei tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no Mac. Para ser bem preciso, para você, eu testei no Mac essa versão aqui, que eu sei lá qual versão que é, deixa eu conferir para você. E testei também, ó, esse aqui é o Mac Sequoia 15.15. Então, testei nesse Mac, testei no Windows 11, ARM, eu estou testando no ARM aqui, pode ser até por isso que os meus pacotes não instalaram, né? Talvez com você funcione. Mas eu testei também no Ubuntu 24.04, também ARM, eu só tenho processador ARM, então não tenho como te falar. Então pode ser por isso, agora que eu pensei nisso para te falar, pode ser por esse processador ser ARM que eu não tenha conseguido buildar essas libs aqui. Então, o que eu fiz? Qual que foi o rolo que eu arrumei aqui? O rolo que eu arrumei foi o seguinte: eu deveria instalar isso aqui diretamente, não se eu desse uv add rmbg cpu, porque aqui eu não tenho GPU. Se você tiver alguma GPU compatível lá, você pode utilizar. Mas quando eu falava uv add rmbg cpu, o que acontecia é que ele dava erro na Numba, para instalar a Numba, e a Numba depende da LLVM Lite, e é nela que estava dando erro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, adicionar o Pillow. Vamos tentar fazer a instalação do Pillow aqui, pra gente vendo se vai funcionar bonitinho. Instalou o Pillow certinho. Aí, depois, eu fiz esse comando. Ao invés de instalar do jeito que eu fiz ali com o Pillow, eu mandei ele instalar, então, uv add, mas não faz a build. Ou seja, não tenta buildar esse pacote aqui para o meu sistema operacional. Você vai primeiro buscar algum que já exista, vai baixar e vai usar ele. Se achar. Se não achar, a gente vai testar ali embaixo. Mas aqui, ó, é basicamente eu tentando rodar o comando de uma forma que ele não build esse pacote. Beleza, aí ele tá baixando ali o pacote bonitinho. E aí instalou o pacote. Agora eu faço a mesma coisa com o Numba, porque o Numba depende daquela lib ali. Então por isso que eu estou fazendo nessa ordem. E aí o Numba não vou tentar buildar o Numba também, para ele não tentar usar aquela lib lá. E aí agora sim eu vou dar um uv add rmbg cpu, e aí eu falo, quando eu fizer isso aqui, para ele não tentar fazer a build do pacote Numba, que a gente acabou de instalar aqui. Então não precisa fazer essa build. Por que eu estou travado aqui? Beleza. Então agora, fazer a instalação do RMBG, eu espero que não dê nenhum erro aqui, porque eu já fiz isso, como eu te falei, em 3 sistemas operacionais diferentes e funcionou bonitinho. Então, para a gente conferir se isso aqui deu certo, a gente pode fazer esses comandos aqui, ó, só para ver se o caminho ali apareceu bonitinho. Ali apareceu, o show numba também apareceu, ó. Se eu executar, se eu rodar um Python -c ali, ó, para importar a LLVM Lite e tentar pegar a versão dela, só para ver se ela tá ali mesmo, ele pega a versão bonitinha, e o mesmo acontece com o Numba também. Então, se eu executar, em teoria, eu devo ver a versão. Então, ó, só de eu ter visto as versões ali bonitinho, quer dizer que eu já tenho esses módulos em funcionamento ali para mim. Só mais uma coisa relacionada aqui com isso aqui é o seguinte: isso que a gente vai utilizar para remover o fundo das imagens, que é o RMBG, desculpa, ele utiliza alguns models que a gente eu já peguei os nomes deles todos, já fiz bonitinho ali, mas ele utiliza algum desses models aqui, ó, para fazer todo o processo de inteligência artificial ali para tentar detectar a pessoa e remover o fundo. Então tenho todos esses models aqui. Eu já testei todos eles, eu vou te mostrar qual que funcionou melhor com as minhas imagens. Mas ele usa esses models, e esses models costumam ser grandes, tá? Esse primeiro aqui, que é o padrão, ele não é tão grande assim, mas o que eu gostei, o que eu vou utilizar é este daqui, e ele tem quase 1 GB. E ele é um pouco mais demorado também. Então aqui você tem o seguinte: ou o model ele é muito grande, mas ele tem mais qualidade, ou o model é muito pequeno, mas ele tem muito pouca qualidade. Então pode ser que ele erre bem mais do que o model que tem mais qualidade. Para mim, eu preferiria pegar um model maior, que consome mais recursos da minha máquina, mas que ele funciona melhor, ele me dá um negócio mais confiável, que foi esse que eu te mostrei ali. Agora, se você quiser rodar com padrão, ele é bem menor e bem mais rápido. Teve uma hora que eu rodei aqui que foi tão rápido que eu até achei que tinha dado errado, porque ele foi rapidão, nas 100 imagens, assim, em menos de 1 minuto ele rodou todas as 100 imagens e tirou o fundo delas, mas ele erra demais, então eu prefiro um confiável. Então vamos lá olhar o código, né? O que eu fiz para o meu código.
Eu já fiz esse código antes, então vou só pegar o que eu fiz antes e vou ir te mostrando, tá? Primeira coisa, eu fiz uma espécie de wrapper no RamBG para que eu tenha a minha função funcionando do jeito que eu quero que ela funcione. Então eu vou criar um arquivo aqui chamado de rambg_wrapper.py e aqui eu vou te explicar o que eu coloquei nessa função aqui. Primeiro, os imports. Os imports aqui, basicamente, isso aqui, o path é para a tipagem do tipo do caminho e a parte de baixo, literal e cast também para a tipagem. Literal é quando você coloca um valor literal no tipo. E eu vou utilizar isso aqui para os models. A parte do pillow aqui, eu também estou usando o cast para converter o retorno dessa função remove do RamBG aqui, que ela retorna ou bytes ou image do pillow ou um numpy array aqui. Nesse caso aqui, eu vou converter somente para o pillow, porque fazer um cast, né? Falar que essa função só retorna a parte do pillow, porque eu não vou utilizar nem bytes e nem essa outra área aqui. Então já posso fazer esse cast ali. Deixa eu te mostrar como é que ela ficou aqui, a minha função. Primeira coisa, a parte dos models, só para você entender que a gente vai precisar da tipagem. Os models que eu testei foram esses, ou todos, na verdade, mas os que eu gostei foram o U2Net Human Seg, que é parte daquele U2Net mais rápido, mas que erra um pouco também, mas pelo menos ele funciona melhor do que o padrão, porque eu estava usando uma imagem de pessoas, né? Então tem que ver o que você está usando. Esse nome aqui, que eu não sei, eu não vou nem pronunciar, mas esse aqui, ele foi o segundo melhor. Ele acertou bem, mas eu tive esse aqui, ó, que também envolve pessoas, então já dá para você ver o que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando tirar o fundo da imagem onde eu tenho uma pessoa de frente. Então, por isso que às vezes esses models funcionaram melhor comigo e às vezes na sua imagem, um outro model qualquer funciona bem melhor do que esse aqui. Então, cabe testar isso aqui. Para pegar os nomes dos models, eu usei esse código aqui embaixo aqui. Mas você também pode pegar os nomes dos models aqui, ó, por aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Só tem um aqui que não apareceu que eu vou te mostrar ali, ó. Eu não vi ele aqui, ó. Realmente não vi o nome deles aqui. Inclusive também pode ser que em algum momento tenha mais ou menos models aqui, não sei. Mas cabe checar aqui ou então checar direto no código, assim, porque aqui fica mais preciso. Você tem mais models, né, no caso. Então deixa eu pegar os models aqui, ó. Isso aqui eu até deixei comentado aqui, que é o seguinte. Eu tentei fazer um código que fosse o seguinte. Esse código, eu tentaria pegar o nome dos models diretamente do tipo aqui. Isso aqui é um tipo, e esse tipo tem um literal, tá vendo? Tem vários nomes de model. O model que eu não vi lá foi este daqui, ó. Esse model aqui eu não vi sendo mencionado lá, e ele é tão bom, ou até melhor do que o melhor que eu usei, tá? Mas não sei por que ele não estava lá, talvez algum direito autoral, mas esse model também é excelente. E ele é grande também, deve ter por volta de 1 GB. Mas aqui o que eu tentei? Eu tentei usar isso aqui tanto como tipo quanto valor. E aí tava deixando meu código mais lento, aí eu deixei comentado aqui o porquê que eu repeti isso aqui, ó. Porque eu vou repetir exatamente isso aqui para o valor, ó. Vai ficar exatamente igual, só que numa tupla. Então esses são os nomes dos models que eu peguei lá. Aí, tendo o nome dos models, eu criei essa função aqui. Essa função, ela recebe um caminho de entrada, ou seja, tem que ser uma imagem de entrada aqui, que é um path, por isso que eu importei o path lá, da pathlib, já falei disso nesse canal, você pode dar uma olhada aí. E o outdir. O outdir, independente de como você me mandar a imagem, eu vou sempre retornar essa imagem nova para um diretório. Então você pode tanto me mandar uma imagem só, um caminho de uma imagem direto, ou um caminho de diretório. Um diretório, uma pasta que tenha várias imagens. E aí eu vou passar em todas elas, só que eu vou salvar todas elas no outro diretório, que é esse outdir. E o model aqui eu tô pegando como padrão, o que eu te falei que eu mais gostei, mas você pode e deve trocar isso aqui no momento que você quiser para ver qual que vai funcionar melhor com as suas imagens aí. Na função, eu troco o model utilizando uma session do próprio RamBG aqui. Então eu passo o model name aqui para dentro, esse é o padrão, tá vendo? Conforme eu comentei com você. Ele é bem pequeno e bem rápido, mas muito rápido mesmo. Mas, conforme eu te falei, com as minhas imagens ele errou demais, então eu preferi trocar. Esse input image é a imagem, que eu vou usar o pillow para abrir ela. Então, se eu me passa um caminho de uma imagem, eu vou tentar abrir ela. E depois eu faço o seguinte, eu uso a função remove lá, só que eu não estou utilizando ela de forma tão básica assim, para você entender aqui, porque eu tenho umas coisas para te explicar. Então, nessa função remove aqui, isso aqui é só um cast, tá? Por isso que eu estou utilizando aqui do typing, do Python, eu importo essa função cast para eu converter um tipo em outro tipo aqui. Então, como eu sei que eu vou sempre retornar uma imagem do pillow daqui de dentro, se eu não faço essa conversão aqui, que eu fiz aqui, o meu linter fica loucão aqui, porque ele fica falando, olha, isso aí pode ser um byte, pode ser uma image, pode ser... Aí eu sei que aqui eu só vou ter uma imagem do
pillow, então eu já vou manter isso aqui assim, image e a função remove. É só cast, só tipagem. A função mesmo é a função remove, que vem de dentro do RamBG. Se você conferisse lá na documentação dele, é assim que eles estão mostrando para você usar, ó, a parte do pillow aqui, ó, output remove. A única forma aqui é que eles não estão trocando o model aqui, mas a gente vai trocar o model também. E aí aqui dentro eu tenho o caminho da imagem, a session para trocar o model. E aqui embaixo eu deixei isso super comentado para você. Eu não sou um expert nisso aqui. Isso aqui foi a partir de pesquisar e tentar entender o que e testar o que cada coisa dessa aqui faz. Mas basicamente, pelo que eu entendi, isso aqui vai fazer com que você demore mais um pouco, é claro, né? Porque ele vai fazer um refinamento ali nas bordas, mas ele vai tentar, desculpa, fazer uma máscara melhor ali, principalmente nas partes onde tem cabelo, assim, barba, como foi o meu caso, fica bem melhor. Mas o que eu percebo é que em outras partes acaba ficando pior. Então, eu prefiro uma imagem mais ou menos geral do que uma imagem que fica toda, por exemplo, aqui na manga da camiseta, assim, preta. Em alguns locais fica tudo, eu não sei nem te explicar o que é, fica tudo pixelado, assim, um negócio estranho. Então, se você quiser ativar isso aqui, ativa e testa nas suas imagens, e aí isso te dá a opção de você poder trocar o quanto da parte do objeto você quer incluir na imagem, você pode pôr mais ou menos, ou quanto do fundo você quer não considerar ou considerar. Você pode ler aqui os comentários que eu deixei aqui bonitinho para você. E também ele te deixa você ou aumentar ou diminuir a suavidade da borda aqui, né? O tamanho e a suavidade dessa borda através dessa última opção aqui. Então, se você quiser testar essas suas opções, mas eu já te falo, isso consome um tempo enorme. Então, por isso eu não testei, assim, exaustivamente essas coisas aqui. Só falei, eu vou falar pro pessoal que tem isso, né? E aí, quem quiser faz os testes aí. E aí, no final das contas, eu crio um sufixo para a imagem, uma parte final ali da imagem, e nesse sufixo eu vou sempre salvar essa imagem como PNG, porque eu quero ela transparente. Se você não for, se você, aliás, for trabalhar com transparência, você vai precisar de um formato que o Pillow entenda e que você consiga salvar essa imagem sua aí, que suporte transparência também, né? Então, se você coloca aqui JPG, por exemplo, pode ser que dê erro. Então, por isso que eu tô colocando, cravando aqui. A imagem que entrar pode ser qualquer extensão que o Pillow suporte, mas a imagem que sai vai ser sempre PNG. E eu tô colocando o nome do model aqui por conta de teste. Isso facilita muito a vida, porque na hora que eu salvo a imagem, eu falo, olha, esse foi o model que você usou nessa imagem. E aí você troca o model para testar, ele põe lá na imagem o nome. Você pode pôr o que você quiser aqui. E na imagem eu tô gerando o nome da imagem a partir disso aqui, que é o nome normal da imagem, mais esse sufixo, e aí eu tenho a imagem nova ali. E aí, onde eu vou salvar essa imagem vai ser no AltDir, que eu estou recebendo lá nessa função, e eu salvo essa imagem nova ali. Depois eu pego o Pillow ali, a imagem, e salvo lá no lugar onde eu falei, e retorno só o caminho dela para a gente dar algum feedback ali. Olha, sua imagem foi salva nesse local aqui. Você poderia também, se você quisesse, retornar a imagem mesmo, caso você continue mexendo nela. Aqui para baixo, eu peguei do próprio Pillow as extensões que ele aceita. As extensões que ele aceita são essas. Eu não testei todas, tá? Mas eu peguei do Pillow as extensões todas que ele consegue abrir a imagem e ler e coloquei aqui. Isso quer dizer que todas essas extensões vão ser permitidas nesse script. Eu não sei se todas vão funcionar. Eu testei JPG, GIF e PNG, mas cabe a você ir testar essas extensões. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou fazer um for em pastas em algum momento. Se eu fizer esse for numa pasta que tiver qualquer, um exe, eu vou tentar tirar o fundo do exe e aí vai dar erro. Então, por isso que tem isso aqui. Então, esse é o meu wrapper, né? Agora, eu criei um CLI, esse aqui é mais rapidinho, você já sabe disso aqui. E esse CLI, ele é basicamente o argparse. Então, ele é quase que inteiro, completamente argparse. Eu já criei o arquivo aqui, ó, vou só colar aqui para você. O que eu fiz aqui no argparse? Deixa eu te mostrar aqui para você entender. No argparse, isso aqui a gente não fez, que é quem vai executar o código ali, mas depois eu te mostro. No argparse, eu tô com aquela mesma função, run with args, e aí eu crio um parser, a gente já viu isso. A única coisa que você não viu que tem aqui é um global parent. Um parent é um outro parser que não tem help e tal, para não dar conflito com esse aqui. Porque o que eu vou fazer? Eu vou usar esse parent como sendo o parent de outros subparsers. Isso me permite que eu não repita esses argumentos que estão aqui. Ou seja, esses dois argumentos, menos i e menos o, eles vão... Não, estão todos aqui, ó. Todos eles, o model também. Então, eles são globais, basicamente. Então, é basicamente, aonde eu falar que o parent é esse global parent, qualquer subparser, ele já herda todos esses argumentos que tem aqui dentro aqui, e eu não preciso ficar repetindo. Então, basicamente, ó, eu tenho o subparser aqui, que eu quero 2, e aí a gente fez isso lá no tutorial, mesma coisa. Esse subparser, ele vai ser one, então o comando bg remover one, ele vai remover de uma imagem. E aí ele vai ter essas opções, menos i
para input, tem que ser uma imagem, menos O, que é o output dir, qual pasta que vai sair essas imagens, e o menos M, que vai ser choices, que a gente viu também, que é o nome de cada um dos models aqui que você quiser colocar lá, e aí só por linha de comando, você não precisa nem abrir o código para isso. Aqui eu tô criando os parsers, que eu tô direcionando tudo para destination lá nos args command, e aí eu vou fazer a mesma tática que eu fiz lá no vídeo do argparse, que é o comando que chegar para mim, tipo one, ele vai, eu acho que a gente usou isso naquele tutorial lá. O comando que chegar lá pra mim, por exemplo, one, ele vai ter esse default aqui, esse nome, ó, process image. Aí eu crio uma função que chama process image e ele vai processar uma única imagem. O outro aqui de baixo chama many, e aí eu vou jogar para uma outra função chamada process images. E aí, basicamente isso. Aqui, o que eu faço? Eu chamo um runners, que você não viu ainda, vai ser um dicionário isso aqui. Do dicionário eu pego a chave que eu tenho, que eu tô recebendo na chave de command aqui do argparse, que vai ser ou one, no caso que vai ser process image, ou many, que vai ser process images. E aí eu pego essa função. Peguei a função, eu executo a função, passando para ela o input, o output e o model. O input, o output e o model estão vindo do global parent. Então, input, output e o model aqui embaixo. E pronto, simplesmente isso. Então agora o que a gente tem que fazer é criar os runners. Deixa eu te mostrar como é que são esses runners aqui. Executando, colocando aqui esse file, ele chama runners.py. E dentro desses runners, o que eu tenho aqui? Eu tenho um process image, que é a função que eu te falei, ou seja, isso aqui vai estar aqui, isso aqui, ó. Aquilo lá, ó, tá aqui nessa chave, process image, por isso que eu tô conseguindo lá no CLI chamar isso aqui, ó, runners com a chave que eu tô recebendo do args e passando os argumentos para lá. Então, quando chega aqui, o que acontece é que o meu runner vai ser executado aqui, esse process image aqui, ele vai receber o caminho de uma única imagem, e aí ele vai receber também o caminho de onde eu vou salvar, qual pasta. Essa pasta não precisa existir, porque eu crio ela para você. Mesmo se ela existir também, eu não vou recriar ela, eu vou só ver que ela existe. E o nome do model que eu estou deixando por padrão, o que eu mais gostei para as minhas imagens aqui. Aqui dentro eu checo não checo se o diretório existe, eu só tento criar esse diretório. Se ele não existir, eu crio ele. Se ele existir, eu passo adiante. E aqui eu checo se a extensão da imagem está naquelas extensões que eu te mostrei aqui no RamBG Wrapper, aqui nessas Allowed Extensions. Se tiver, a gente passa adiante. Se não tiver, eu falo, olha, esse arquivo não é permitido e retorno. Se tiver, a gente passa adiante, falo, estou removendo o fundo da imagem que você me mandou, e aí eu chamo lá a minha função, que é para remover o BG, passando os args que você passou para o argparse lá, e aí eu te retorno. Se retornar, eu venho para cá, falo sucesso e retorno a imagem normal e também dou um print sucesso com o caminho da imagem. Se der erro, vou te avisar que também deu um erro lá nessa imagem tal aqui. Ok, esse outro de baixo, ele usa a função de cima. Essa função de cima é a que faz as coisas mesmo. Este de baixo, ele basicamente vê se o que você me passou é um diretório. Se não for, eu vou te falar, olha, isso aí não é um diretório, então não dá para continuar. Se for, eu vou fazer um glob lá dentro daquele diretório para todos os arquivos ali, de forma recursiva ainda. Se não tiver nenhum arquivo encontrado ali, eu falo para você, não encontrei nenhuma imagem. Se tiver, eu faço um for nos arquivos e vou tentando processar as imagens, que vai chamar essa função para checar a extensão, checar tudo, tentar converter a imagem. E no final das contas, eu retorno isso aqui. Isso aqui a gente nem precisa, ó, porque isso aqui eu estava usando para teste. E nem no CLI também a gente não precisa, ó, é só mais código aqui. Mas se você for executar diretamente, você vai precisar disso aqui. Então, basicamente é isso para os nossos runners. Então, vamos ver se a gente consegue executar isso aqui bonitinho. Deixa eu abrir meu terminal aqui. Eu tenho várias imagens que eu vou rodar aqui nessa pasta. Então, tem imagens de alguns jeitos, ó, tá vendo? Tem imagem assim, ó, fazendo isso aqui, brincando. Eu fiquei brincando aqui com a câmera. Depois, se você quiser algum vídeo disso, eu posso fazer também. Eu usei o OpenCV para extrair os frames desse vídeo aqui, os frames baseado na nitidez que eles estavam, tá? Porque como é um vídeo, eu fico mexendo, então ele tira os frames que estão mais nítidos ali. E eu também peguei umas imagens que não estão nesse contexto, que é basicamente a imagem à toa, assim, ó, só para eu ter uma imagem que tá diferente aqui no caso daquelas outras, para eu ver qual model tava melhor. Então, conforme eu te falei, eu testei isso em todos eles, o que foi melhor foi aquele que eu te falei. Mas vamos começar o teste aqui. Então, se eu falar bg remover -h, bg remover -h, se eu tivesse digitado correto, ele deveria mostrar o meu help aqui, tá? A primeira vez que você executa isso aqui, por conta de todas as libs que a gente tá usando, demora um tempão para rodar, depois fica rapidinho, tá? Então, eu cortei a parte do vídeo, mas demorou mais ou menos 1 minuto para rodar esse script a primeira vez que eu rodei aqui. Mas beleza, ó, então a gente tem lá o nosso help. Nesse help eu tenho lá os argumentos do argparse, eu não vou nem passar por isso aqui. Mas a única coisa que você precisa saber é que no one,
no comando one, eu processo uma única imagem e eu tenho que passar o "-i" para ela com o caminho de uma imagem especificamente. No many, que é a outra opção, eu tenho que passar, na verdade, o caminho de um diretório. Então vamos testar, ó. Eu vou testar até invertido para você ver, ó. Se eu falar one aqui, "-i", e passar o caminho, como eu tô falando one, era para ser uma imagem. Mas se eu passar o caminho daquela pasta lá, ó, deixa eu pegar ela aqui, ó, ele deve dar erro no final, e é isso que eu quero que aconteça. E deixa eu colocar o "-o", o caminho de saída. Esse caminho de saída, ele toma cuidado para você não colocar alguma coisa que já existe no seu computador, ou se você colocar uma coisa que já existe no seu computador, coloca um negócio que você sabe o que você está fazendo, porque ele vai tentar criar essa pasta aqui e ele vai jogar essas imagens lá dentro. Então, se você tiver um arquivo, eu acho muito improvável isso, mas se você tiver um arquivo lá dentro com o mesmo nome da imagem, ou se você tiver uma pasta que eu acho que se você tiver uma pasta, ele só vai jogar lá dentro. Não, só toma cuidado com esse caminho de saída, porque ele vai criar essa pasta. Então, aqui era para ele sair. Se eu quiser passar o model, eu vou passar qualquer coisa, ó, ABC, só para ele dar erro também. Ó, primeira coisa que aconteceu BG Remover 1, erro. O argumento model, a primeira coisa que ele deu foi erro no model. Ele falou, olha, o que você escolheu aí com model, o que eu coloquei menos model, é menos M, tá? Agora sim, ó. Então aqui, ó, o argumento model recebeu uma opção inválida que é ABC. Escolha desses aqui. Aí ele te passa a lista dos models que você tem e é só você escolher aqui. Eu vou escolher, vamos lá, vou colocar aquele lá, ó, que eu te falei que não tá lá na documentação, que aí a gente já testa ele. Mas não precisava colocar aqui, porque eu já tenho o padrão lá. Então você não precisava colocar nenhum aqui. Beleza, coloquei tudo, ele passou, mas ele passou e falou, olha, esse arquivo não é permitido. Ou seja, ele bateu lá na minha função, viu que isso era um diretório, que não tinha aquela extensão lá, falou, esse arquivo aí não é permitido. Agora, se eu coloco uma foto real, deixa eu colocar o caminho de uma foto qualquer, ó, deixa eu pegar uma foto qualquer aqui, ó. Pegar o nome dela aqui, colar aqui. Se eu enviar agora, ele tem que fazer várias coisas. Percebe que no meu desktop, ó, vou até deixar aqui, ó, no meu desktop, ele já criou isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, ó, porque quando eu rodei a primeira vez, ele criou a pasta, mesmo dando erro. Você pode conferir isso aí pra ele nem executar, mas, ó, não tenho a pasta fotos 1, eu tenho só a fotos que eu te mostrei, e o BG Remover, que é isso aqui. Então, se eu executo, ele deve passar na imagem, ó, uma coisa interessante que eu esqueci de falar. Esses models, ó, ele tem 1.02 GB. Esses models, a primeira vez que você executa, eles são baixados para sua pasta de usuário. Eu deixei isso aqui escrito aqui para você no README. Na pasta do seu usuário lá, no Windows C2.user, seu nome de usuário.unet2, ou no macOS fica nessa pastinha aqui. Então, se você for testando, convém depois você ir lá e apagar essa pasta e ficar só com um model que você utilizou antes, porque os models tendem a ser muito grandes, como esse aqui no caso tem 1 GB. Então, vou deixar ele acabar de baixar e fazer a conversão toda ali, ó. Inclusive agora a gente pode até deixar a nossa pasta. Ele já criou ali, ó, a pastinha de fotos 1. Então vamos deixar ele terminar ali e fazer a conversão. Então, ó, ele terminou de baixar o model e sucesso, ó, converteu a imagem bonitinha. Vamos ver ela aqui, vamos ver ela no Zed. Eu acho que o Zed abre imagem. Se eu pegar o caminho da imagem, ó, eu acho que ele vai abrir ela pra mim. Ó, olha só, ele removeu o fundo, ó, certinho. Só que na onde tinha luz, ó, e isso aqui, aquele alfa lá, pode corrigir, que a gente viu anteriormente lá naquelas opções, essa partezinha aqui, ó. Mas eu costumo mexer no programa de edição de imagem mesmo, eu dou uma mexida ali, ó. E às vezes eu não preciso também de uma imagem tão perfeitinha assim. Então esse foi esse model, né, o Bria lá. Se eu fosse usar outro model, eu poderia deixar o padrão, né, só para ele usar o model padrão lá, ó. É só eu tirar o model aqui, para ele usar o padrão mesmo. Ou se você quiser usar outro, ó, deixa eu usar. Ao invés disso aqui, eu usar aquele UNET alguma coisa que eu não lembro o nome. Aqui, ele me passa aqui, 1.2net. Então esse model aqui, você vai ver que ele é bem menor e bem mais rápido, mas ele erra bem mais, ó. Tá vendo? Ele tem 176 MB, só que ele erra bastante, só que ele é muito rápido. Você vê que eu não te mostrei aqui o tempo de conversão, vou deixar esse aqui só para você ver o tempo de conversão daquele ali, ó. Então, ó, terminou de baixar, ele vai começar, ó. Já fez a conversão. Você viu o tanto que foi rápido? É bem mais rápido do que o outro lá. Deixa eu abrir essa imagem aqui no Zed, ó. Essa segunda do U2net. E aí, ó, você vê que nem ficou tão assim diferente, mas lá, você vê que se você aproximar bem, você consegue perceber que não ficou tão perfeito assim. Agora, se eu usar o padrão, foi o que eu mais gostei ali, né, em termos de, eu não sei se eu já eu apaguei ele, mas ele também tem quase 1 GB, 973 MB, e ele também gera uma imagem bem legal, tão boa quanto aquela outra lá, que foi o primeiro que a gente... Então, olha lá, ó, terminando de baixar ali, ó, quero te mostrar o tempo que ele leva para converter, o tanto que demora mais do que o último que a gente usou agora. Tá indo, ó, eu vou ficar falando aqui eu também vou fazer esse tutorial depois para você, que é um corte de silêncio do vídeo com Python. Se eu ficar quieto, ele corta os vídeos, o silêncio. Então, olha lá, ó, eu gerei esse aqui, ó, esse foi o outro que a gente gerou. Então, vamos lá no Zed, abrir ele aqui.
eu tenho agora, então, 3 imagens com 3 models diferentes, ó. E esse foi o que ele gerou. Então, você vê que ele, lá, ó, tá vendo? Nos locais onde ele pega preciso mesmo, ó, fica bem bom, tão bom quanto o outro lá. Mas nos locais onde tem cabelo, assim, essas coisas, ó, ele fica não tão bom assim, né? Então, é isso, pessoal. Vamos só testar agora para ele rodar na pasta inteira lá, pra gente ver se vai funcionar bonitinho. Então aqui eu tenho que passar a pasta e eu vou salvar naquele local ali mesmo, na mesma pasta que estava ali, só trocar aqui de one para many. E aí ele já vai fazer a conversão. Como eu já baixei os models, não preciso baixar nada mais. Então ele vai, ó, fazendo isso aqui automaticamente pra gente, ó. Deixa a pasta aberta ali, ó. Você vai percebendo que ele demora bastante, esse model que eu tô utilizando aqui agora, mas ele demora e dá uma imagem com qualidade melhor. Então cabe a você saber. Olha pra você ver essa imagem aqui. Ela é bem, assim, difícil, tá? Porque essa imagem tem muita coisa nela aqui, ó. Não sei, eu não te mostrei a imagem original, mas ela tem um fundo aqui, tem umas plantas, tem algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu acho a original aqui pra te mostrar, ó. E ver se eu acho. Acho que ela tá lá pra baixo. Aqui, ó. Tem umas plantas, tem uma parede, tem um monte de coisa. Ela não é tão simples assim, ó, pra ser removida. E ele aparentemente funcionou perfeitamente ali pra mim. Todas as imagens que eu rodei aqui, poucas delas ele deu algum tipo de erro ali. Então, se você quiser, olha que legal, essa aqui ficou até legal, já dá pra eu... Essas imagens aqui que eu peguei não era pra usar, não, mas olha lá, ó, isso aqui eu usaria em algum fundo, ó, trocando fundo ali. Aqui nesse programinho eu acho que dá até pra trocar o fundo pra gente ver como é que ficaria. Então, em ajuste, deixa eu trocar o fundo pra uma outra cor, ó, sei lá, tá vendo? Dá pra gente trocar o fundo ali, ó, e ver como é que vai ficar no programa de edição que você for utilizar. Eu vou deixar branco aqui mesmo, porque eu não quero fundo, não quero manter isso aqui no fundo. Mas é isso, pessoal. Eu vou deixar o link desse código todo que eu montei aqui, caso você queira mexer em alguma coisa ou usar o código do jeito que tá, é só você baixar aí, dar uma olhada aqui no tutorial para você ver as opções ou já sair utilizando aí. Mas também, conforme eu te falei, tem vários programas que fazem isso também na internet, tá? Eu só não pesquisei, eu preferi usar o Python aqui mesmo para isso e deu super certo. Então, é isso, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo.